para a forma como nós estamos vestidos. Nesse momento, tudo isso se desfaz. A autoconsideração não pode existir, porque a autoconsideração é apego ao corpo, apego à aparência. E isso precisa ser anulado. Como é que se faz isso? Sacrifício pela humanidade. Quando se aprende a se sacrificar, a ensinar, a compartilhar, quando se estuda para poder ajudar aos demais, quando se propõe a auxiliar a prática meditativa dos demais, nós aprendemos a meditar. O nosso próprio ser nos ensina a meditar porque nós estamos nos esforçando com o sacrifício. Nós estamos nos esforçando para ensinar outros a meditar. Então o nosso ser, obviamente, irá também nos educar, nos ensinar, e gradualmente nós vamos removendo essa autoconsideração. E com a morte psicológica, né? Mãe Divina, elimine a vaidade. Elimine, porque não há vaidade na meditação. A meditação é um encontro com o íntimo, é um encontro com o nosso ser. No ser não há vaidade. Outro obstáculo emocional é a culpa. Pessoas que se sentem culpadas, coisas que fizeram, e se sentem culpadas pelo mal que fizeram, ou por não ter feito bem para uma pessoa, ou por não ter agido da forma correta em determinado período de sua existência. Então ela culpa. E a culpa não é uma virtude, a culpa é um erro, a culpa é um agregado psicológico, é um peso. E se alguém carrega um peso emocional com o peso da culpa, não pode meditar porque não pode ficar em paz. Para remover isso, o encontro com o Pai. Aquele que quer aprender a ficar em paz precisa conhecer o seu Pai interior. Porque o Pai, ele traz a paz. O Pai é representado pelo Senhor Shiva no hinduísmo. O Senhor Shiva, o próprio Espírito Santo, ele é o Pai, ele traz Shanti. Shanti é a paz. Este é um mantra que resume a paz. Aquele que encontra o seu Pai dentro irá ficar em paz. Para isso, então, obviamente, a oração. Porque a oração do Pai Nosso, ela remove a culpa. Ela vai remover toda a culpa e todo o erro, para que nós possamos mais tarde eliminar esses erros com a morte psicológica, para que nós possamos nos arrepender. O arrependimento é muito distinto da culpa. O arrependimento é que quando se compreende o erro e se elimina o erro, e não se quer errar mais. O arrependimento é profundo, ele vem da alma, ele é superior. A culpa não. A culpa é apenas um amontoado de dores. Ele está relacionado com a própria autoconsideração. Pessoas que se culpam pelas coisas que fizeram, apenas se culpam por mera vaidade, não querem se arrepender, é só vaidade. Outro obstáculo emocional é o egoísmo. Pessoas egoístas não vão conseguir meditar porque elas estão presas em tudo que elas querem ter, que elas querem reter para si. O egoísta quer reter a atenção, quer reter dinheiro, quer reter coisas, quer reter pessoas, quer reter crenças, conceitos. Reter é egoísmo. É uma pessoa que quer para si. Eu quero meditar porque eu quero me iluminar, a mim. Isso é egoísmo. Então essa emoção do egoísmo impede que uma pessoa medite, porque meditação é libertação, é desapego, é livrar-se, é desvencilhar-se. Então, obviamente, a pessoa necessita da caridade, ela precisa aprender a ser caritativa, a entregar, a auxiliar, a alimentar os pobres, a orar pelos enfermos. Ela precisa aprender a ser verdadeiramente caridosa, não de palavras, e sim de atos. Entregar-se pelos demais, agir. A caridade é a ação, é nutrir, é alimentar, é proteger, é agasalhar os demais. É querer o bem aos demais, querer o bem alheio. A caridade remove o agregado do egoísmo e o agregado da inveja. Pessoas invejosas não conseguem fazer caridade. É extremamente difícil porque são pessoas muito egoístas. A inveja é um tipo de egoísmo muito específico. É querer para si e querer que o outro não tenha. O invejoso quer que o outro não tenha. Então, um defeito psicológico. Ele precisa ser superado e eliminado. E por último,
obstáculo para o relaxamento do centro emocional, que é considerado um dos piores, dos mais graves, que é a depressão. A depressão, ela tem um fundamento na solidão. A pessoa se sente só. A solidão, essa tristeza que vem da solidão. Porque toda criatura viva nasceu para ter o seu companheiro, a sua companheira. O matrimônio é da natureza. Isso nós vemos nos próprios animais. É necessário que a pessoa compreenda a natureza do matrimônio. O benefício que é o matrimônio perfeito, a sexualidade superior, porque ela é a cura para muitos males do ser humano. Um desses grandes males é a depressão. Está relacionada com a solidão. Essas pessoas, elas buscam ter animais de estimação, elas buscam ter amigos. Tudo isso é muito bom, mas tudo isso é paliativo, tudo isso é superficial. Porque o matrimônio perfeito é a cura. Aquele que busca e encontra a sua cara metade, sua alma gêmea, vai encontrar o alento que necessita para livrar-se definitivamente da depressão. É importante que se busque a verdade e que se compreenda, que cada qual reflita a respeito disso que está sendo falado, explicado e estudado, para que busque dentro de si essa verdade. Os benefícios do matrimônio perfeito, os benefícios do sexo praticado de forma pura, união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen, o Tantra. Prosseguimos. Vamos agora estudar o quinto e último centro, que é o centro sexual. Vamos estudar os obstáculos e soluções para o relaxamento do centro sexual. O centro sexual, obviamente, localizado nos nossos órgãos criadores, os órgãos sexuais. Um instante para observar o gráfico, por favor. Novamente, nós vemos a questão da libido descontrolada, né? A questão dos impulsos sexuais. O centro sexual precisa estar normalizado. O centro sexual tem uma relação muito grande com o centro instintivo, porque, claro, o sexo é um instinto natural do ser humano. É por isso que nós vemos aqui novamente o obstáculo relacionado com a libido. A libido, ela é pura. A libido é um impulso sexual. Ela é gerada pelos hormônios. E quando a libido é descontrolada, obviamente, ela gera um obstáculo, porque o centro sexual ela precisa estar relaxado. Eu vou meditar, os órgãos sexuais, o centro sexual precisa estar calmo, tranquilo, em paz, trabalhando com suas energias. Se há uma libido descontrolada, não há como se meditar. Soluções: sublimação das energias sexuais, que já foram citadas no relaxamento do centro instintivo. Da mesma forma, repetimos, libido está descontrolado, então há excesso de energia sexual, muito comum, em especial nos jovens, e é natural. Faz parte da natureza do jovem ter um impulso sexual mais forte, que amadurece durante a sua vida. Vai alcançar o ápice aos 40 anos de idade. Tá? Aos 40 anos a energia amadureceu. Então, se há uma libido descontrolada, vamos sublimar, mais uma vez. Usando a respiração profunda, esse impulso sexual, essa força sobe pela coluna vertebral. Há canais dentro de nós na qual a energia vai viajar. Ela vai percorrer até o cérebro e vai descer ao coração. Então se impulsiona para cima. A respiração que se usa na sublimação das energias sexuais é a mesma respiração que se usa no Tantra, quando se transmuta as energias dentro do sexo. É a mesma respiração. E esses impulsos vão subir pela coluna
até o cérebro e ao coração. Então, é a solução para o obstáculo da libido descontrolada. Outro obstáculo sério, que é gerado no centro sexual e no centro intelectual, são as fantasias sexuais. O sexo não é uma fantasia. O sexo é vida, ele é amor, ele é puro. O Tantra ensina que o sexo é o que ele é o amor. União de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen, sem a necessidade de nenhum tipo de fantasia. Foram essas fantasias sexuais que prejudicaram e prejudicam toda a humanidade e geram uma série de crimes, problemas, doenças e malefícios para toda a humanidade. Essas fantasias sexuais prejudicaram o homem e prejudicaram também muito a mulher. Como é que se cura disso? Orações à Mãe Divina. Foi explicado nesta conferência a respeito da Mãe Divina. A Mãe Divina são nossas forças sexuais. No corpo físico ela se apresenta como a própria libido. Ela é a força que nos dá a vida. E quando nós aprendemos a orar para esta mãe, para esta mulher dentro de nós, essa mulher sagrada que há em toda criatura viva, nós aprendemos a respeitar o sexo. Porque as fantasias sexuais vão se dissipando à medida que se ora a Mãe Divina. Orações simples, súplicas saídas do coração. Não precisa de palavras especiais. São palavras puras. Aprender a orar a Mãe Divina como uma criança que pede algo para a sua própria mãe. Compreendendo a natureza feminina, a natureza da maternidade, a natureza de sua própria mãe divina, essas fantasias sexuais vão sendo retiradas aos poucos. E vai se percebendo que aquilo ali é só uma fantasia. E a fantasia, é claro, é algo que não é real. Outro obstáculo muito sério para a meditação, obstáculo para o relaxamento do centro sexual, é a prática abominável da masturbação. A masturbação, ela prejudica o homem e a mulher, em especial o homem. Porque o homem que se masturba, ele pensa que ele está realizando sexo. Não há sexo na masturbação. Para que exista o sexo é necessário um homem e uma mulher, um esposo e uma esposa. A união sexual pura. A masturbação é uma violência aos órgãos sexuais. E essa violência tem graves prejuízos fisiológicos, psicológicos, emocionais e, obviamente, ao centro sexual. Como se curar dessa masturbação? Morte psicológica. A Escola Templo Auro Florescer ensina os 3 fatores de revolução da consciência. Um deles é a morte psicológica. Quando perceber uma fantasia sexual impulsionando o ato da masturbação, pedir a morte. Mãe Divina, queime este defeito, desintegre. Porque são só fantasias. E essas fantasias prejudicam a psique, perturbam a psique da pessoa. E em alguns casos, em muitos casos, enlouquece a pessoa. A pessoa perde completamente a sua lucidez, porque é um tremendo desequilíbrio fisiológico e um desequilíbrio ao centro sexual. Então, para curar-se disso, Mãe Divina, queime esse defeito. Você pede intimamente a Mãe Divina que elimine esse impulso para a masturbação, porque é um defeito psicológico de luxúria. A luxúria é um desequilíbrio sexual. É colocar o sexo aonde ele não deve existir. O sexo, ele tem o seu lugar, ele tem o seu momento, dentro do matrimônio perfeito. Outro obstáculo é o medo do sexo. As pessoas têm medo do sexo, querem se afastar dele. Não querem o sexo. O medo do sexo também é um distúrbio, porque o sexo é uma função natural e sagrada do ser humano. Tanto que existe um centro específico para ele. O medo do sexo, orações ao Espírito Santo, orações a Shiva. O Shiva é o Espírito Santo. Então aprender a orar ao Espírito. Buscar esse Espírito Santo dentro, porque o Espírito Santo ele é representado pela pomba. A pomba branca são essas forças sexuais, é a pureza dentro do sexo. Buscar no sexo a pureza e estudar o Tantra. Aqueles que não são casados devem estudar e orar para compreender o que é o Tantra, o que é o matrimônio perfeito.
Aqueles que não estão casados, eles devem buscar conhecer e conversar com pessoas que praticam o Tantra, que vivem o matrimônio perfeito, que vivem o sexo tântrico, que vivem o não derrame do sêmen, para que possam colher e aprender, para que possam amadurecer nisso. O ódio ao sexo, outro obstáculo extremamente grave, pessoas que odeiam o sexo, não compreendem o sexo, então se afastam e desenvolvem ódio ao sexo. O sexo é o próprio Deus, porque tudo que existe na natureza é fruto do sexo. Todas as criaturas e seres são fruto da união sexual. Não só as criaturas vegetais ou animais, mas todas elas. Todos os seres. O sexo é pureza. São as forças masculina e feminina que se unem para formar o sexo. O ódio ao sexo é curado com um sutra. O Sutra do Coração. O Sutra do Coração é um mantra. O mantra é uma palavra que é repetida para acalmar, aquietar a mente. No caso específico do Sutra do Coração, o que ele nos ensina? Ele nos ensina amor. É o Sutra da perfeita felicidade. No Sutra do Coração, nós usamos o mudra do vazio, que é este gesto, esta forma gestual, é o mudra do vazio, e nós pronunciamos o mantra durante algum tempo. O tempo que se queira, se alonga e se repete o mantra. À medida que se aprofunda esse sutra, se vai conhecendo o seu coração. Quem conhece seu próprio coração não odeia a nada e jamais irá odiar ao sexo. Então é uma cura para o ódio ao sexo. O mantra no Sutra do Coração é o seguinte: Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiswaha. 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 A prática do Sutra do Coração, feita todos os dias, ela precisa ser cultivada, como toda prática, para remover o ódio ao sexo. E por último, o obstáculo para o relaxamento do centro sexual, falta de energia sexual. Claro, o centro sexual, como todos os centros da máquina, precisam trabalhar com sua energia. Energia para o centro intelectual, centro motor, centro emocional e, obviamente, o centro sexual necessita trabalhar com sua energia. Se não há energia sexual, não se pode meditar, porque aquele centro precisa estar com energia. Todos os centros da máquina humana precisam estar trabalhando com sua própria energia, em equilíbrio. E aí se medita. Novamente, nós temos aqui a prática da sexualidade superior, é claro. Quem pratica a sexualidade superior tem energia sexual, porque a energia sexual se movimenta, porque ela é transmutada, porque o sexo é essa vida, é essa força, esse movimento sexual. Dentro do sexo superior se transmuta as energias sexuais, elas se refinam, elas se apuram. Então o centro sexual, ele se enche dessa energia, ele fica preenchido, então ele está sempre são, ele está sadio e mantém essa saúde ao longo da prática meditativa. Então, isso, relaxamento do centro sexual. No centro da tela nós temos aqui a imagem do Tantra, né? O sexo sagrado, o tantrismo branco, a sexualidade superior, a imagem oriental. Muito bem, agora que nós estudamos o relaxamento dos centros da máquina, veremos as práticas para desenvolver a concentração, para poder concluir a nossa conferência. Vamos estudar a concentração. Nós vamos resumir a concentração em 3 técnicas a serem desenvolvidas. Então, as 3 técnicas de concentração que vão ser explanadas agora, desenvolvidas, elas dizem respeito às 3 pirâmides. Estão representadas aqui as 3 pirâmides principais. A primeira delas é a concentração nas ações do diário viver. Então, um instante para observar o gráfico, para poder assimilar o conhecimento.
a concentração nas ações do diário viver. Atenção plena em seu real ser íntimo, atenção a si, concentrando-se em cada gesto, movimento e palavra durante o nosso dia. Nós damos o devido valor ao que nós estamos fazendo, dizendo, a nossa postura, aos nossos gestos, a qualidade das palavras que nós falamos. Nós nos vigiamos quanto a isto. A concentração nas ações do diário viver dizem respeito a isto. E percebam o gráfico, né? Uma dançarina, realizando a dança da espada. Então percebam, equilíbrio, né? E serenidade. Equilíbrio, calma, graciosidade, ponderação, concentração e leveza. Esses são aspectos que estão relacionados à concentração nas ações do diário viver. Uma pessoa quer aprender a se concentrar e meditar, mas ela não se concentra em nada do que faz. Não se concentra quando lava uma louça, não se concentra quando se alimenta, não se concentra quando fala, quando se expressa, não coloca a atenção porque preguiça, relaxamento, distração, devaneio. Viver com consciência, para poder despertar consciência. À medida que se concentra nas ações do diário viver, se educa. É preciso educar-se na concentração. E aí quando se vai a uma prática, seja qual for, desdobramento astral, meditação, se faz a prática. Ela se realiza porque nós aprendemos a nos concentrar. E esse é o problema de muitas pessoas que pensam que sabem se concentrar, mas na verdade não sabem. Que pensam que sabem meditar, mas na verdade não sabem. O correto é colocar-se sempre como um estudante. Todos. Aprender a se concentrar em tudo e levar essas palavras-chave. Novamente, equilíbrio, calma, graciosidade, ponderação, concentração e leveza. Para nos auxiliar nessa prática específica, nos educar na concentração. Vamos agora para a próxima técnica. Essa é uma técnica maravilhosa para desenvolver a imaginação. Concentração imaginativa em objeto externo. De preferência, algo vivo. A chama de uma vela, uma árvore, uma planta ou uma flor aqui, um jasmim. As palavras-chave são nascimento, desenvolvimento, maturidade, envelhecimento, morte e renascimento. Por quê? Nesse processo, nós nos concentramos em uma planta, em uma flor, por exemplo, e nós imaginamos como essa flor nasceu. Nós imaginamos o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Percebam que isso não é um devaneio, não é uma fantasia. É dirigir a imaginação para poder criar, para poder ver. Ver todo o processo. Contemplar esse processo com a nossa imaginação. A maturidade da flor, da planta, o seu envelhecimento e, é claro, a sua morte e renascimento. Porque esse é um processo verdadeiro, um processo da vida. Aqui não há fantasia, há imaginação. É um processo bastante agradável e pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer lugar, que ela possa sentar-se, ficar tranquila, calma, coloca a planta, objeto, né? Uma chama de uma vela também, e se concentra. Esta é a concentração imaginativa em objeto externo. E por último, para poder concluir a nossa conferência, esta é considerada a prática de concentração mais importante, porque é a concentração interna. É a concentração imaginativa em nosso próprio cardias, em nosso próprio coração. Imaginar seu próprio coração e todas as suas funções fisiológicas, sons e movimentos. Ah, mas eu não sei como é o meu coração. Eu não consigo imaginá-lo. Não se preocupe. Se concentre e imagine. Pratique que a imaginação virá, a visão virá. Tenha paciência. A concentração, o estudo, a meditação não é para pessoas impacientes.
A pessoa necessita aprender a ter paciência para poder se desenvolver. É por isso que muitas pessoas, infelizmente, abandonam esses estudos de meditação, porque são pessoas impacientes, não têm paciência de se desenvolver em algo. Para isso necessita disciplina e esforço. É disciplina e esforço para poder imaginar seu próprio coração. Algumas palavras-chave para auxiliar a pessoa, né? Batimento cardíaco, as formas do coração, temos uma imagem aqui representativa, os sons do coração, o movimento do sangue, a energia do coração e, por fim, adentrar ao coração com a imaginação. A pessoa ela pode começar com algo bastante simples, colocar a mão no coração, no cárdias, e se concentrar e sentir os batimentos cardíacos. Aqui se consegue sentir, aí se começa um trabalho. E essa será a nossa prática de hoje, para poder concluir a nossa conferência. A mão direita sobre o coração, por favor. Nós vamos realizar um pouco a prática imaginativa. A mão direita sobre o cárdias, se concentra para sentir o coração batendo. Este é um princípio para desenvolver a imaginação dirigida ao coração. Respiração profunda. Respiração. Sentindo o coração, sua batida, seu som, a sua energia. E assim se desenvolve a prática. Iniciamos com 15 minutos, desenvolvemos até 30, 40 minutos, 1 hora, o quanto se queira. Quanto mais, melhor, mas sempre com concentração. Desenvolver a qualidade da prática. Muitíssimo obrigado a todos pela atenção, pela paciência em ouvir as palavras e que todo aplauso seja sempre para o nosso ser, jamais para a nossa personalidade. O aplauso seja para nós.